Pedro Origa Neto chegou aqui a Porto Velho em 1971. Daí para a fundação da OAB, Pedro, e para o primeiro congresso estadual da classe, o que aconteceu da classe dos advogados naquele período? Bom, era um período, por exemplo, quando eu cheguei tinha, e eu já estou ficando assustado, tinha Miguel Roumier, Rô Kilmer, Odacir, Nelson Santos Oliveira, Fuad Darwish e Salma. Então eu já começo a ficar assustado que só tenho vivo Roumier. Arquelau chega logo em seguida, porque também era estudante como eu. Evidentemente que para mim foi um choque, porque eu fui um filho, mesmo de família pobre, que tinha todo o carinho de pai e mãe, você entendeu? Mas não sabia lavar uma meia. Você entendeu? Então foi uma dificuldade tremenda e a cidade chegava até o que a gente chamava de Maru, ali na José de Patrocínio. De lá seguia reto e ia até o Posto do Roque. Então você imagina um paulista do interior chegar numa região com os costumes totalmente diferentes, como por exemplo, meio-dia, tranquilamente, ia para casa, almoçava, dormia e voltava às 2. Hoje é só, estou em home office e você não fala com mais ninguém em qualquer repartição. Antes de você ser presidente da OAB, você já conhecia o interior e tem nomes de advogados que você cita que são conhecidos e alguns estão vivos ainda em Vilhena, em Ji-Paraná. Como era esse relacionamento e essa luta de vocês para conseguir aglomerar esse povo todo e fazê-los membros? Olha, eu estou até arrepiado, era emocionante. O nível de amizade, e é um nível de amizade que permanece até, Montezuma, ele permanece até hoje. Quando se precisa, hoje eu ainda liguei, Valdomiro está aqui sim, de Ariquemes. Precisei, liguei para o Elton Fuber, está aqui, tranquilo, tal, ótimo. Liguei para ele, conversei. Aí tinha o interior com o pessoal que vinha por conta própria, certo? De carro, se hospedavam por conta própria, fazíamos e isso já na época do Heitor também, porque eu fui lá atrás, eu fui o terceiro presidente. Fui o primeiro tesoureiro, fui vice-presidente do Arquelau e depois presidente numa disputa tremenda, era só no próprio conselho, 5-3, meu amigo Rubinho, com voto contrário do Balbi e do Juvenal, foi rejeitado, então, que era meu secretário, mas foi meu secretário. Você entendeu? Na primeira vez, que foi em 1981, onde os problemas eram difíceis. E depois eu vou te dar o material de algumas coisas de 1981. Inclusive nacionalmente, né? Nacionalmente. E o problema de 81 foi o assassinato do Agenor. Com denúncias, como eu vou te mostrar, de uma senhora querendo denunciar o procurador dele e várias coisas. E só 2 juízes para o estado todo. A segunda gestão já foi mais tranquila, porque eu sucedi ao Heitor, que interiorizou a OAB com a criação de subseções. Qual foi a primeira? Ji-Paraná. O nosso argumento era o seguinte: precisamos ter a subseção,
nem que seja no escritório do presidente de lá. Mas a coisa foi mais além. Porque durante esse todo tempo, Orestes construiu sedes, depois o Elinho e tal, entendeu? O Irã. E Andrei, todos esses deram essa atenção porque precisava, porque com a transformação do Estado muda um pouco o perfil de 81. 2 juízes apenas. 2 juízes apenas para tomar conta do Estado todo. Como foi aquele episódio de Colorado do Oeste, o apelo que o advogado de lá fez para você naquele período? Eles achavam que tinha muita demanda de terra e vieram reclamar do presidente. Simplesmente porque o presidente advogava para proprietários de terra. E como você pode ver, numa reportagem que eu divulguei, quando o Mário Braga chegou e disse que nós só advogávamos a OAB só para rico, o advogado tem o direito de escolher para quem ele advoga. Você entendeu? E tem que advogar. Os atuais presos daquilo que eu chamo de, não sei, do 8 de janeiro, né? 8 de janeiro. Do 8 de janeiro, eles têm que ter a defesa. Sobral Pinto. Quantos Sobral Pinto defendeu? Aquele que defende o delator é um grande conselheiro federal do Rio Grande do Sul, já fui conselheiro com ele. Você entendeu? Estou gravando. Gravando. Portanto, é o 8 de dezembro, certo? Janeiro. 8 de janeiro. Pode São os estupros. São os Robinhos e Daniel. Tem que ter defesa. Porque nós somos indispensável à administração da justiça. Acontece que as coisas, ao que parece, estão modificando. E nesse aspecto me preocupa a OAB ter uma comissão de desjudicialização, querendo evitar que o cidadão procure o poder judiciário. Resultado disso? O resultado disso é a possibilidade de grandes escritórios comandarem decisões importantes para a cidadania. Certo. A segunda preocupação é o norte está sendo, ao que parece, tendo tratamento diferenciado. Não se justifica uma liminar do seu Joaquim Barbosa suspendendo a criação dos tribunais no norte e a criação do tribunal em Minas Gerais. Então nós somos obrigados a nos submeter a Brasília quando, queira ou que não queira, Montezuma, os nossos conflitos são diferentes. Os nossos conflitos são diferentes. Me desculpe, aquele pessoal do ar-condicionado de Brasília não tem condição ou sensibilidade para julgar os conflitos da nossa região. E desde o tempo do TJDF-T, né? Desde o tempo do TJDF. Você entendeu? Depois eu vou deixar o material para você ver. Aí você vai ver o tanto que a gente brigava. Nós tivemos uma vez uma coisa interessantíssima, que você me disse que podia lembrar de fatos interessantes. Eu fui conversar com um juiz do Distrito Federal que estava aqui, não me lembro o nome dele. E como é que chamava? O Macedo?
Josias Macedo? Isso, foi ele que até me defendeu depois. Os advogados reclamando que ele tinha mudado o horário e não estava atendendo. Você veja bem, às vezes até é justificável, porque era um só. Mas nós estávamos lá sempre. Aí fui reclamar, fiz o ofício para ele e não me atendeu, fiz um. E o que ele fez? Ele passou a considerar impedido nos meus processos. Com isso, o que ele fazia? Tirava a possibilidade de eu advogar. Aí, de repente, eu estou no corredor, ele me chama: doutor Pedro, o senhor poderia... Eu queria comunicar com o senhor que eu tentei, o senhor fez aquela denúncia, mas não é má fé, é muito difícil. Sim, mas não, o senhor, se é difícil para o senhor imagina para nós. O que é que tinha acontecido? Tadeu Fernandes e mais alguns advogados, o que é que começam a fazer? Entrar nos processos e dizer para ele que se reconhecesse o impedimento deles, do subscritor, já que eu concordo que o horário que Vossa Excelência estabeleceu, já que eu não concordo com o horário que Vossa Excelência estabeleceu e concordo com a posição do presidente. Então você veja como naquela época a gente tinha uma certa... não foi iniciativa meu, não. Iniciativa do Tadeu Fernandes. Então são coisas assim interessantes. Teve uma outra, que é folclórica também, eleição, disputa de Miguel Roumier com Rubens Moreira Mendes. Por isso que eu te disse que você tem que ir para Vilhena. Mas eu acho que você já foi em... Raul de Moura. Não, então eu tenho a impressão que contaram para você. Porque tinha gente de Cacau e Vilhena. Que, apesar do Rubens ser muito amigo meu, o Miguel foi a pessoa que me levou para conhecer ele e a Salma, para conhecer Porto Velho quando eu cheguei. Você entendeu? Aí eu falei: Rubinho, eu quero ser sincero para você. O Odacir é um cara fenomenal, nós temos respeito por ele na criação da OAB, mas mandar não, bicho. E você vai descobrir. Fui até na casa do Manuel Flávio. Não dá, eu vou apoiar outro. Porque eu já estou sabendo que você é candidato ao Odacir. Então eles arrumaram um avião, acho que do governo. Chegaram, o pessoal chegou: estamos aqui, Pedro. Ótimo, Tucunaré. Fomos tudo para Tucunaré. E aí, o que aconteceu? Falei: gente, voto secreto. Votaram tudo no Roumier. Você tá entendendo? Então são coisas folclóricas interessantes que a gente tem. Eu tenho alguma coisa que eu nunca disse, que eu gostaria dessa vez deixar registrado: a figura de José Teófilo Fleury Neto. Advogado que me deu apoio nos momentos difíceis da faculdade, com quem estagiei, da Faculdade de Direito, principalmente pelo fato de ser filho de preso político e de um tio também preso político, que naquela época não era algo fácil, não. Não era algo fácil. Então eu quero esse reconhecimento. Não vou falar dos outros mais, porque eu iria cometer muitas injustiças, já que eu tenho muita gente que me ajudou aqui em Rondônia. Mas ajudas assim que depois eu te conto em separado. Quando eu vim, passei 2 semanas no Porto Velho Hotel, aí vim para o Feitosa, que
servia um café delicioso, não sei se é da sua época, Feitosa, ali onde tem aquele monumento, perto do Lanchonete do seu Cláudio. isso, perto do doutor Atala lá na frente, isso. Com os dois, o Cláudio e o outro que não mora mais aqui. Depois fui morar na 7 de setembro, na casa do seu Ernesto Cavalcante, avô do Andrei, e depois uns irmãos Ferreira de Rio Preto. E depois que casei, aí tive minha casa e tal. Então foi uma vida sempre de muita batalha. Confesso que tenho advocacia e o AB na veia, mas não tenho mais o mesmo ânimo. E te confesso, porque, meu Deus do céu, você já pensou aquela tal de inteligência aí, fazer petição? Cálculos de acerto. Cálculo de acerto. Então, gente, não, mas fazer petição. Sem contar que está escrito com todas as letras no Código de Processo Civil que o processo não é nosso, o processo é das partes. As partes é que interessam, eles têm que entender o que é que eles estão disputando no conflito. No vernáculo, admitia-se, é óbvio, o latim. Mas agora é o inglês, e isso parte do tribunal, parte do Supremo. Aí você vai me dizer, você tem que se modernizar. Sim, eu tenho que modernizar. Eu tenho que modernizar, por exemplo, para saber se constitui conduta criminosa o fato de eu pegar um celular de uma filha sua pequena de 10 anos e tirar aquele tal de TikTok, denunciar lá para não sei aonde que denuncia, e ela perde o direito de, simplesmente porque ela tirou uma selfie junto comigo e eu não autorizei, não queria que tirasse a selfie. Isso, óbvio, teria que saber se é conduta criminosa ou não, a partir da lei. Mas não do jeito que está, toda hora em inglês, meu Deus do céu. Parece que nós somos colônia americana, mistim, ciber não sei o quê. Então isso hoje me preocupa. Entendeu? Eu não sei se porque também a gente vai ficando mais velho, mas tem coisas que é bacana que eu ia até te mostrar, mas levou o celular. Você pode dar um exemplo assim de como seria um júri hoje, com a participação do doutor. Nós que vimos o doutor Abílio fazer júri, era sensacional no júri, né? Hoje, por exemplo, tiraria hoje a fobia digital que nós estamos vendo no mundo, tiraria o brilhantismo de um júri como era feito aqui em Porto Velho, as pessoas tinham acesso aqui na praça, direto para o Fórum do Barbosa para ver? Não, evidentemente não. Agora, já que você tocou no assunto, eu vou te contar outra. O que era aquela época? Guajará não tinha advogados, só tinha um. O que o doutor César Montenegro fez? Ele pediu para o doutor Rubens Moreira Mendes e o doutor Abílio se eles poderiam fazer os júris em Guajará-Mirim. Os dois aceitaram. Então os dois iam de carro, pagavam a gasolina. E o doutor César Montenegro fazia o quê? Dava o almoço e o jantar na casa dele. Então isso era poder judiciário daquela época, isso era advocacia. Tinha essência. A coisa complicou um pouquinho, porque o Abílio, eu vou te contar porque ele merece, tem que, merece até porque beijou a cédula quando votou em mim. Aí ele com o Rubens, tal, ia conversando, e no júri o Rubens fez toda
estava na condição de promotor e não, acho que estava na condição de advogado. E fez a defesa e o júri, o Abílio estava na condição de promotor. Terminou o júri, o Rubens perdeu, ficou muito puto. Ô Abílio, caramba, rapaz. Você me falou que ia acusar uma tese e tal, você mudou? Falou, menino, para com isso, mas você quer o quê? Eu tenho que ganhar. Agora, a outra mais bonita, mais interessante dele, fora aquela que o delegado foi perturbá-lo, ele falou, você é para tirar, eu tiro tudo. E aí, lá vai nós na comissão de prerrogativa. Tem uma outra muito boa, num processo, eu e ele, uma inspeção judicial que o doutor César Montenegro fez, coisa que juiz nenhum hoje faz mais. Você entendeu? Depois o juiz Eurico Montenegro, no caso da empreendimento da Amazônia, aquela confusão, fez uma inspeção, depois da inspeção acabou a demanda porque ele foi, aí parou de fazer pedido, seja, tá bom, doutor, eu conheço a área. Estão invadindo mesmo, então o advogado está certo. Aí, essa inspeção do doutor César, fizemos uma inspeção, então voltamos para terminar a audiência, e o doutor Abílio fala. E eu desesperado, porque era hora de almoço e não... Acabou, concluso para a sentença. Aí eu saio com ele assim, ele sempre alegre. Ei, menino, como é que tá? Falei, pô, doutor Abílio, caramba, morto de fome. Um processo simples desse, eu sou meia hora. Menino, vai lá e pergunta para todos que estavam na sala quem foi o melhor advogado. Se foi eu ou se foi você que ficou calado. Então essas eram as tiradas que a gente tinha na OAB. Sem contar Maísa Maltês, Joselia, Cássia, Maione, deixa eu tentar para não... Maria José de Pimenta, a atual vice-presidente, é difícil um pouquinho, Maria José que já morreu, de Pimenta, é difícil a gente... Eu tenho um receio, porque de repente você esquece. Mas eu estou falando as pessoas mais ligadas, e que tem fatos históricos. Querer falar que é agora que tem mulher na OAB, está muito enganado, meu irmão. A minha diretoria tinha duas. Primeira sede que nós fizemos lá na BR, e que depois vendeu e fez o clube aqui, que lá quem administrou foi Maísa Maltês. Joselia, num congresso em Foz do Iguaçu, puxou uma movimentação, como é que chama? Quando a gente... Manifestação. Quando o Márcio Tomás Bastos disse que a OAB não era dos advogados do Brasil. Porque a Associação de Magistrados estava impugnando o nosso estatuto. Entendeu? Montezuma, então, eu acho que a gente ficaria o dia inteiro hoje aqui conversando sobre a OAB. E por isso que eu vou pegar o meu arquivo e você falou que quer o original, vou te dar o original com os jornais, se você quiser exibir algum aí. A foto, por exemplo, do Abílio beijando. A inauguração da sede com o Eliseu e o Eurico Montenegro, sede que eu falo lá, que era, não sei se você conheceu, era na BR. Sim. E que depois o Orestes vendeu e fez aqui. Então, eu gostaria que talvez o ideal fosse você me perguntasse.
eu corro o risco de ser, de falar, de não me manifestar em relação a pessoas que me ajudaram mais, muito. Aí já estava esquecendo o secretário mor da OAB, 200 anos, Juscelino. E o nosso querido Juvenal. Juvenal de Almeida Sena. Nosso querido Juvenal de Almeida Sena, que tinha uma redação primorosa e que auxiliava na elaboração de manifestações, de ofícios mais importantes, etc, etc, etc. O quinto constitucional foi um trabalho de vocês, né? A peleja É. da OAB com o Judiciário. A indicação. Você entendeu? Se é melhor ou não, eu não sei. Porque, sei lá, tem acontecido algumas coisas fora de Rondônia que... E está virando uma disputa que é preocupante. Você entendeu? Não sei se é. Agora, em relação a Rondônia, nós temos que acordar. Tem que ter tribunal aqui. Nós não podemos mais ter juiz federal aqui que não sabe a diferença, que não sabe o que é capinar. Já não está mais aqui, não vou nem dizer o nome, numa audiência, até da Justiça do Trabalho. Entendeu? A disputa era o seguinte, ele dizia que tinha relação de emprego porque capinava o pasto, uma parte do pasto da fazenda. Não, de um terreno, desculpa. Forma que, como relação de emprego, tá? Aí o juiz, falei, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria que ele explicasse para o senhor o que é capinar, porque eu percebi que ele não entendeu. Porque, doutor, capinar não dá relação de emprego não, porque um dia ele capina um terreno e vai embora. Capinar é carpir, é cortar. Então são essas coisas que nós corremos risco e que agora a OAB está aceitando que antes da realização de concurso de juiz vai ter um concurso prévio do CNJ.